Quando a gente quer fazer graça, mente às vezes um pouco. Não fui lá muito honesto ao lhes falar dos acendedores de lampiões. Corre o risco de dar àqueles que não conhecem o nosso planeta uma falsa ideia deles. Os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, e na época do Pequeno Príncipe, aqui em 1940, eram 2 bilhões de habitantes, hoje vivemos em quase 6 bilhões, mas vejam que o que ele vai dizer não vai mudar muito. Vejam agora aqui esta análise. Ele vai dizer assim: os homens ocupam, na verdade, muito pouco lugar na superfície da Terra. Se os 2 bilhões de habitantes que povoam a Terra se mantivessem de pé, colados um ao outro, como para um comício, acomodar-se-iam facilmente numa praça pública de 20 milhas de comprimento por 20 de largura. Pode-se juntar a humanidade toda na menor das ilhas do Pacífico. Aí ele vai dizer assim: as pessoas grandes não acreditarão, é claro. Elas julgam ocupar muito espaço. Lembra que a gente falava das pessoas orgulhosas? O quanto uma pessoa orgulhosa, ela ocupa espaço? O quanto uma pessoa orgulhosa, a presença dela faz com que falte até o ar, falte até o espaço para as outras pessoas também. Vejam aqui que ele vai dizer: as pessoas grandes não acreditarão, é claro, eles julgam ocupar muito espaço. Imaginam-se tão importante como os baobás. Digam-lhes, pois, que façam um cálculo. Elas adoram os números, ficarão contentes com isso. Mas vocês não percam tempo com este problema de aritmética, inútil. Vocês acreditam em mim. É muito belo dizer por quê? Porque eu sou inocente. Então acreditem em mim. O príncipezinho, uma vez na terra, ficou, pois, muito surpreso de não ver ninguém. Já receara ter se enganado de planeta, quando um anel cor de lua remexeu na areia. E vejam agora o que o Pequeno Príncipe vai encontrar. Prestem atenção, porque nesta aqui está uma metáfora, uma das metáforas mais importantes para a gente entender a conclusão deste livro, que está no 27º capítulo. Prestem atenção agora nessa metáfora. Vejam, o Pequeno Príncipe chegou na terra e ele desceu diretamente num deserto. E vejam qual vai ser o primeiro habitante da terra que o Pequeno Príncipe vai encontrar. Vejam aqui, ele vai dizer assim: boa noite, disse o príncipezinho inteiramente ao acaso. Boa noite, disse a serpente. Ou seja, o primeiro habitante da terra que o Pequeno Príncipe encontrou foi o que? A serpente. Recordem uma história de alguém inocente, ali lá no livro do Gênesis. No livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, quem é que encontrou com Eva? Foi a serpente. Eva, que era inocente também. Boa noite, disse a serpente. Em que planeta me encontro? Perguntou o príncipezinho. Na Terra, na África, respondeu a serpente. Ah, e não há ninguém na Terra? Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. O Pequeno Príncipe começou a olhar, porque até aquele momento o Pequeno Príncipe conhecia o quê? Ele conhecia uma rosa, e ele conhecia os 6 homens que ele foi passando pelo planeta. E agora ele vê aqui este animal, que é o quê? Uma serpente, uma cobra. Ele vai dizer o seguinte: aqui é um deserto, não há ninguém nos desertos. A terra é grande, disse a serpente. O príncipezinho sentou-se numa pedra e ergueu os olhos para o céu. As estrelas são todas iluminadas. Não será para que cada um possa um dia encontrar a sua? E vejam aqui como é muito bonito, que faz lembrar uma frase, um comentário das Sagradas Escrituras, que nos incentiva a nós fazermos apostolado com outras pessoas, que nós possamos comunicar, assim, tentar converter e obter graças para as outras pessoas, porque vai dizer o seguinte, esta frase das Sagradas Escrituras que vai dizer assim: o irmão que salva seu irmão, salva-se a si mesmo e brilhará no céu como um sol por toda esta eternidade. Ou seja, aquela pessoa que tiver a oportunidade e a graça de converter uma outra pessoa, ela brilhará no céu como um sol, ou seja, como uma estrela por toda a eternidade. Então, em certo sentido, cada um de nós é chamado a ser no céu uma estrela. As estrelas são todas iluminadas. Não será que para cada um possa um dia encontrar a sua? Olha o meu planeta. Está justamente em cima de nós, mas como está longe. Teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui?
Vejam como a linguagem da serpente é muito jeitosa. Como é que ela vai dizer o teu planeta é belo se ela está vendo tão distante? É um modo já de estabelecer com o Pequeno Príncipe um certo diálogo, uma certa amizade, porque vejam aqui, assim como a serpente tentou Eva, que era inocente, a serpente agora também vai começar a querer tentar o Pequeno Príncipe. E vai dizer, teu planeta é belo, disse a serpente. Que vens fazer aqui? Tive dificuldades com uma flor, disse o príncipe. Ah, exclamou a serpente. E se calaram. Ou seja, ela percebeu que o Pequeno Príncipe já tinha um ponto fraco. Diz assim, eu tive dificuldade com uma flor. Então, e se calaram. Então, ela perguntou assim, o Pequeno Príncipe, onde estão os homens? Repetiu, enfim, o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também, disse a serpente. Vejam como é que a serpente é serpente. Como é que ela é venenosa. Porque vejam aqui, ele está dizendo assim, a gente está um pouco só no deserto, ele vai dizer, entre os homens existe também a solidão. Apesar de na época serem 2 bilhões de homens, muitos homens estão solitários também. Ela vai trabalhar em cima desta solidão do Pequeno Príncipe para poder aí aos poucos fazer amizade com ele. Veja que o diálogo aqui com a serpente é totalmente diferente do diálogo com as demais pessoas que ele foi encontrando até o presente momento. Diálogo muito mais voltado para as intuições, para os subentendidos e para diversas outras coisas. Onde estão os homens? Repetiu enfim o príncipezinho. A gente está um pouco só no deserto. Entre os homens também, disse a serpente. O príncipezinho olhou longamente. Tu és um bichinho engraçado, disse ele, fino como um dedo. E aí veja o que a serpente vai dizer para ele. Mas sou mais poderosa do que o dedo de um rei, disse a serpente. Vejam que de todas as pessoas que o Pequeno Príncipe conheceu, o rei que se dizia que era mais poderoso, ela vai dizer assim, eu sou mais poderosa do que um rei, do que um dedo de um rei, disse a serpente. O príncipezinho sorriu. Tu não és tão poderosa assim. Vejam como o diálogo da inocência. Vejam que a serpente vai dizer para Eva, tu serás como Deus. Né? Ela vai propor a ele isso. E vejam agora o que ele vai dizer. Tu não és tão poderosa assim. Não tens sequer umas patas. Não pode sequer viajar, ou seja, como a serpente vai dizer que é poderosa se ela não tem nem sequer os pés, ela não tem patas, ela não pode nem ir muito longe. Vejam aqui, isto é a lógica do inocente, mas vejam também a lábia do mal. Ele vai dizer o seguinte, eu posso levar-te mais longe que o navio, disse a serpente. Mas vejam aqui, ele é interessante porque o Pequeno Príncipe disse dele, tu não podes viajar, porque tu não tens pés. Mas vejam como é que a serpente, sendo serpente, olha o modo que a tentação funciona. A tentação funciona de um modo assim muito sibilino, de um modo às vezes muito suave, de um modo assim muitas vezes indo aos pequenos detalhes, porque ele perguntou sobre ele, falou dela e ela falou dele. Vejam aqui, ele vai dizer, eu posso levar-te mais longe que um navio, disse a serpente. Ela enrolou-se na perninha do príncipe, como um bracelete de ouro. Vejam aqui, a serpente já foi enrolando. Isso significou que ela enrolou somente no corpo, ou seja, um pouco daquilo, do veneno da serpente, sem que ela necessariamente tenha picado a ele, já está dentro do Pequeno Príncipe. E vai dizer, ela enrolou-se na perninha do príncipe como um bracelete de ouro. Aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde veio, continua a serpente. Mas tu és puro, tu vens de uma estrela. Veja como linguagem de serpente. É verdade uma parte, mas na verdade outra parte, porque ele diz, aquele que eu toco, eu devolvo à terra de onde veio, ou seja, aquele que essa serpente amarela do deserto, que é uma serpente terrível, uma vez sendo picada pela serpente, o que acontece? Nós viemos da terra. Nós somos terra, como dizia o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira, que é um dos maiores oradores sacros, é um orador da língua portuguesa, ele dizia assim, nós somos terra em pé, e o morto é o quê? Terra deitada. Né? Então nós somos pó em pé, e quando a gente morre é o que? Um pó deitado. E é por isso que ele vai dizer aqui, aquele que eu toco,
eu devolvo a terra de onde veio, continua a serpente, mas tu és puro. Olha aí o ódio que a serpente um pouco lado tem. Tu vens de uma estrela. Será que eu sou capaz, então, de fazer? Porque tua terra não é essa. Tua terra era outra, tu és da estrela. No fundo está querendo dizer, tu sois do céu. Né? Então, é muito belo ver essa analogia dessa própria serpente e a analogia de Adão e Eva. Porque Adão e Eva, quando estavam no paraíso, aquele paraíso para Adão e Eva seria somente um lugar, em certo sentido, de passagem para eles. Porque, em realidade, depois da terra, em determinado momento, eles seriam levados de corpo e alma para o paraíso celeste. Mas que, com o pecado, passaram a viver dessa terra de exílio. E é bem próprio, porque quando Deus criou Adão do pó da terra, do barro da terra, e depois soprou sobre ele. E depois, quando uma pessoa morre, é como que este sopro que expira, esse sopro que desaparece, porque quando nós vivemos do calor que sai da mão de Deus. Por isso que quando uma pessoa morre, ela vai ficando fria, porque como queira aquele calor da mão de Deus já não mais esquenta esta pessoa. E aí ele vai dizer assim, o príncipe não respondeu, né? Tenho pena de ti, tão fraco nessa terra de granito. Veja que ao mesmo tempo a serpente diz que tem uma pena dele, mas é um modo de conquistar o pequeno príncipe. E vejam aqui que mesmo que a serpente não tenha picado diretamente o pequeno príncipe, ou seja, incutido o veneno, ela fez algo muito pior. Ela incutiu o veneno dentro da alma dele. E isso é que às vezes acontece a certas pessoas que fazem, por exemplo, uma crítica, chegam próximo de uma criança, por exemplo, fazem para ela algum comentário. O próprio Dr. Plínio comentava que certa vez assim umas mulheres que trabalhavam na casa dele, fez assim algum comentário, ele ainda criança, muito inocente, chegaram para elas assim, você acredita que as crianças vieram numa cegonha? Ele disse assim, e ela começou a rir dele porque ele acreditavam que as crianças, quando elas vinham à terra, elas vinham de uma cegonha. E dizendo assim, e ao mesmo tempo que ela dizia assim, esse modo dela rir para mim, era uma empregada da casa, ele dizia o seguinte, que ela dizia que naquele ponto ela era superior a mim, porque ela sabia muito mais. E naquele momento ele dizia assim, que o sorriso de uma pessoa que faz uma coisa dessa, ele dizia assim, é como um ácido sulfúrico dentro dos olhos de uma criança. É o comentário que ele fez. E vejam aqui como é que a serpente vai dizer assim, olha a tentação. Posso ajudar-te um dia, se tiveres muita saudade do teu planeta. Posso? E aí ele diz assim, eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho, mas por que fala sempre por enigmas? Veja como é próprio da serpente falar sempre por enigmas, falar sempre assim, às vezes de um modo, às vezes assim, sorrateiro e tudo. E é típico da linguagem de certas pessoas que querem às vezes não convidar para o mal. Às vezes usam de brincadeiras, às vezes usam de subterfúgios para poder nos convidar depois para o mal, para como queira ir testando. A serpente durante todo o momento foi passo a passo, tentando conquistar o pequeno príncipe para aquilo que ela queria. E aí vejam assim, ele vai fazer essa pergunta. Eu compreendi muito bem, disse o príncipezinho, mas por que fala sempre por enigmas? Olha a resposta da serpente. Eu resolvo todos os enigmas, disse a serpente. E calaram-se os dois. O príncipezinho atravessou o deserto e encontrou apenas uma flor de 3 pétalas, uma florzinha à toa. Ou seja, até aquele momento ele não encontrou nenhuma flor mais bela do que a sua própria flor. E aí vejam aqui o cumprimento, agora o pequeno príncipe vai dizer. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Perguntou polidamente. A flor um dia vira passar uma caravana. Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7, ou seja, era o número de pessoas que durante toda a vida da flor, que não devia ser uma vida muito longa, tinha visto na sua vida 6 ou 7 homens. Viu-os há muitos anos, mas não pode nunca se saber onde se encontram. O vento os leva, eles não têm raízes, eles não gostam das raízes. Vejam aqui outro recado também dentro da história. Por quê? Porque o fato da gente poder caminhar, às vezes as pessoas não têm raízes, ou seja, quer dizer que as pessoas às vezes não se fixam a algo também que pode ser bom e que a pessoa deveria se fixar. E aí o príncipezinho disse,
Adeus, disse o príncipezinho. Adeus, disse a flor. O príncipezinho escalou então uma grande montanha. As únicas montanhas que conhecera eram os 3 vulcões que lhe davam pelo joelho. Imaginar assim que a maior elevação que toda a vida do Pequeno Príncipe ele tinha conhecido, a maior elevação era o quê? Era os vulcões que existiam dentro do seu planeta que davam até a altura do joelho dele. O vulcão, ele vai dizer assim, o vulcão extinto servia de tamborete. De montanha tão alta, pensava ele, verei todo o planeta e todos os homens, mas só viu agulhas de pedra, pontudas. E aí ele foi, escalou aquela montanha, e era uma montanha cheia de pontas no meio do deserto assim, ele não via, não tinha vegetação, ele só via assim como se estivesse no meio de uma grande cordilheira cheia de pontas. E aí ele disse assim, dá um grito do alto da montanha. Bom dia, disse ele inteiramente ao léu. Aí vem a resposta. Bom dia, bom dia, bom dia, respondeu o eco, porque do alto daquela montanha, quando ele falava, o eco repetia para ele. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Aí veio a resposta. Quem és tu? Quem és tu? Quem és tu? Respondeu o eco, porque ele estava ouvindo o eco. Sede meus amigos, eu estou só, disse ele. Estou só, estou só, estou só. É interessante a gente ver porque é bem o símbolo de tudo aquilo que às vezes acontece. Tantas pessoas repetindo, estou só, estou só, estou só, e a sua voz ecoa, né? E não encontra outra pessoa que possa ouvir isso que está sendo dito. A gente só encontra pessoas que falam, a gente só não encontra mais pessoas que ouvem. Certa vez, assim, uma pessoa ligou para contar uma dificuldade, fomos ouvindo e tudo, e no final a pessoa, não deu tempo de dizer nada, eu vi que ela queria desabafar, e a pessoa foi e contou assim, padre, muito obrigado por ter alugado o seu ouvido. Eu falei, nossa, não imaginava que existia aluguel de ouvido. Hoje se aluga tantas coisas, né? Se aluga carro, se aluga roupas, se aluga tantas coisas. Por que não se aluga ouvidos, né? Inclusive aqui na Inglaterra mesmo, onde estamos, ouvi mesmo uma profissão muito rara, que é o curioso, aluguel de amigos. Nós chegamos em pleno século XXI, aluguel de amigos, da qual você aluga uma pessoa para estar ao seu lado durante o dia, para conversar. E justamente para a pessoa concordar com ela. Inclusive vi uma matéria aqui, da qual era uma pessoa que quis visitar o museu, o British Museum, que é um dos museus mais belos do mundo, mais importantes do mundo, e a pessoa foi o dia inteiro lá, e ela, como não tinha amigos, ela alugou um amigo, uma pessoa para acompanhá-la, e aí que veio uma coisa interessante, que eu digo assim, já me assustou o fato de alugar amigos, mas vejam a que grau chega propriamente o egoísmo do mundo de hoje, que a principal razão que ela queria alugar um amigo, é que não tivesse, que este amigo, o que ele tem que fazer, é que ele não discordasse dela. Tudo aquilo que ela dissesse, ele concordasse. Vejam como, por exemplo, o erro que está dentro dessa doutrina, porque nós, quando temos um amigo, aliás, uma das missões propriamente do amigo é esse. É se o outro não andar bem, a gente tem obrigação de procurar ajudar, porque a amizade é isso. E quantas vezes a gente tem quase que um rompimento dentro de uma amizade, quando a gente vê uma pessoa andando para o mau caminho, eu vou dizer assim, como ser teu amigo, eu vou te acompanhar no mau caminho, não é isso. Eu tenho que fazer de tudo para ajudá-lo, para deixar que essa pessoa não caia em qualquer desses defeitos. E aí esta pessoa da qual eu disse que encontrei aqui, esse artigo aqui em Londres, dizendo que essa pessoa alugava amigos. E veja que o Pequeno Príncipe no alto da montanha dizendo que está só. Ele vai dizer assim, sede meus amigos, eu estou só, disse ele. Aí vem a resposta, né, do eco. Estou só, estou só, estou só, respondeu o eco. Este planeta é todo seco, pontudo e salgado. E aí o Pequeno Príncipe disse, que planeta engraçado, pensou então, é todo seco, pontudo e salgado, e os homens não têm imaginação. Repetem o que a gente diz. No meu planeta eu tinha uma flor, e era sempre ela que falava primeiro. Vejam aqui o que a gente está falando aqui dentro desse comentário, como esta flor falava. E sempre que ela puxava os assuntos para todas as coisas. Certamente muita gente já conheceu pessoas que são como essas flores, né? Então ele vai dizer,
Mas aconteceu que o príncipezinho, tendo andado muito tempo pelas areias, pelas rochas e pelas neves, descobriu enfim uma estrada. E as estradas vão todas na direção dos homens. Então, que a gente pense que é os homens que percorrem as estradas, mas não. É as estradas que vão na direção dos homens, porque se eu pegar qualquer estrada, uma coisa é certa, eu vou encontrar homens. E aí ele vem de repente, bom dia, disse ele. E era um jardim cheio de rosas. Bom dia, disseram as rosas. O príncipezinho contemplou-as, eram todas iguais à sua flor. Recordem que a rosa do príncipezinho que estava lá, ela se dizia que ela era a única no mundo, ou melhor, não no mundo, a única do universo. E de repente o príncipezinho, quando vai na terra, a primeira coisa de vida que ele viu em grande quantidade são o quê? Centenas de rosas, milhares de rosas, igual àquela rosa que estava no seu planeta e que ele considerava como sendo a única rosa que existia no mundo. E vai dizer, o príncipezinho contemplou-as, eram todas iguais à sua flor. Quem sois? Perguntou ele estupefato. Somos rosas, disseram as rosas. Ah! Exclamou o príncipezinho, e ele sentiu-se extremamente feliz. Sua flor lhe havia contado que ela era a única de sua espécie em todo o universo. E eis que havia 5.000 iguaizinhas num só jardim. Ela haveria de ficar bem vermelha, pensou ele, se visse isto. E aí vem aquilo que a gente dizia, as rosas sempre querem ser únicas. Sempre querem ser únicas. Não aceitam qualquer forma, qualquer tipo de comparação. Começaria a tossir, fingiria morrer para escapar ao ridículo. E eu, então, teria que fingir que cuidava dela, porque senão, só para me humilhar, ela era bem capaz de morrer de verdade. Vejam até que ponto chega propriamente a vaidade, até que ponto chega esse desejo de ser único, que ela somente para provocar a ele, o pequeno príncipe, a sua rosa, que aqui, como nós dizíamos, era representada como um símbolo da esposa dele, Consuelo, que era originária de El Salvador, que era a esposa dele, que ele havia abandonado realmente, que ele havia deixado a esposa. Ela dizia que ela seria capaz de morrer de verdade só para comprovar aquilo que ele tinha dito. Aí depois diz, depois refletiu ainda, eu me julgava rico de uma flor sem igual, e é apenas uma rosa comum que eu possuo. Uma rosa e 3 vulcões, que me dão pelo joelho, um dos quais extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito grande. E deitado na relva, ele chorou. E aqui vem, já terminamos aqui este capítulo, né? Foi terminado aqui este capítulo, já está quase terminando o capítulo. E aí que vem justamente agora, uma das mais belas fatos e comentários, porque veja, o Pequeno Príncipe, ele se considerava um pequeno príncipe, um príncipe importante, porque ele tinha uma rosa que era única no mundo, ele preservava aquela rosa, que era algo assim que ele considerava simplesmente espetacular, e depois ele descobre que são 5.000 rosas iguais, e o vulcão dele, ele subiu agora numa montanha, em diversos picos, diversas montanhas, e viu que o vulcãozinho dele não era de nada, e ele começou a chorar, se sentindo que ele tinha dedicado muito amor a algo que era realmente uma dentre milhares. Mas agora vem o ponto, que é uma das partes mais bonitas de toda a história, que é justamente o verdadeiro conceito de amizade e o verdadeiro conceito de amor. Já estamos quase terminando a nossa live, mas nós vamos terminar justamente narrando aqui esse fato. E aí foi então que apareceu a raposa. O tão famoso diálogo da raposa, o tão que é considerado dentro da literatura o mais belo assim, um dos mais belos tratados sobre a verdadeira amizade. Ele vai dizer assim, ele encontra a raposa e diz, bom dia, disse a raposa. Bom dia, respondeu polidamente o Pequeno Príncipe, que se voltou, mas não viu nada. Eu estou aqui, disse a voz, debaixo de uma macieira, ou seja, a raposa estava escondida debaixo de um pé de maçã. Quem és tu? Perguntou o príncipezinho. Tu és bem bonita. Vejam que o príncipezinho sempre se maravilhando com aquilo que ele via. Então ele, a primeira vez que viu a flor, disse o quanto ela era bela. Agora ele viu, por exemplo, que a raposa e disse, tu és bem bonita. Ela vai dizer assim, sou uma raposa, disse a raposa. Vem brincar comigo,
propôs o Pequeno Príncipe. Estou tão triste. E a raposa vai responder: eu não posso brincar contigo, disse a raposa. Não me cativaram ainda. E aí veja, interessante, porque na tradução italiana do Pequeno Príncipe usa a palavra domesticar. Mas na tradução portuguesa está muito mais próxima do original francês, que é a palavra cativar. E vamos agora entender o que é a palavra cativar. Ela vai dizer: não me cativaram ainda. Ah, desculpa, disse o Pequeno Príncipe. Após uma reflexão, acrescentou: que quer dizer cativar? Tu não és daqui, disse a raposa. Que procuras? Procuro os homens, disse o príncipezinho. Que quer dizer cativar? Porque o Pequeno Príncipe jamais abandonava uma pergunta que tinha feito. E aí vai dizer: os homens, disse a raposa, têm fuzis e caçam. É bem cômodo. Criam galinhas também. É a única coisa interessante que eles fazem. Tu procura galinhas? O Pequeno Príncipe disse: não, não procuro galinhas. Eu procuro amigos que quer cativar. O que quer dizer cativar? É uma coisa muito esquecida, disse a raposa. Significa criar laços. Cativar, a própria Lígia disse, é porque eu fosse prender. E é mais ou menos esse o significado, criar laços, ou seja, coisas que unem. Cativar é isso, quando a gente diz assim, a pessoa é uma cadeira cativa, uma pessoa que, quando ela tem no local, por exemplo, uma cadeira cativa, que chamam assim, que aquela cadeira é dela, porque ela cativou, ela se uniu, ela criou um laço com aquele lugar. Então, assim, quando a pessoa diz assim, que você me cativou, a palavra cativar quer dizer, você me prendeu, eu estou unido a você. E é isso que propriamente ele vai dizer agora. Aí vai dizer assim, é uma coisa muito esquecida, disse a raposa, que significa criar laços. E o Pequeno Príncipe pergunta, criar laços? Exatamente, disse a raposa. Tu não és ainda para mim, senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu não tens também necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidade de um do outro. Serás para mim o único no mundo, e eu serei para ti única no mundo. Ou seja, já está aqui adiantando, veja um problema da rosa. O Pequeno Príncipe achava que a rosa dele era única, depois ele viu que eram 5.000 rosas que eram iguais àquela. Ele vai dizer, mas aquela era a sua rosa. Então a necessidade que a gente tem de cativar, porque uma mãe me pode dizer, são milhares de crianças no mundo, mas essa aqui é a minha criança. Um amigo que a pessoa possa ter, eu posso dizer, são milhões de homens no mundo, mas esse aqui é o meu verdadeiro amigo. Começo a compreender, disse o príncipezinho. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. Veja aqui. É possível, disse a raposa. Vê-se tanta coisa na terra. Olha, não foi na terra, disse o Pequeno Príncipe. A raposa pareceu intrigada. No outro planeta? Sim. Há caçadores nesse planeta? Não. Que bom. E galinhas? Também não. Ah, nada é perfeito, suspirou a raposa. Mas a raposa voltou à sua ideia. Minha vida é monótona. Eu caço a galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem e todos os homens se parecem também. E por isso eu me aborreço um pouco. Mas se tu me cativas, se tu cria laços comigo de união, né? Aí ele vai dizer assim, minha vida será como que cheia de sol, ou seja, a vida cheia de luz, porque uma pessoa que tem a verdadeira amizade, é como as Sagradas Escrituras vai dizer, uma pessoa que tem um verdadeiro amigo, essa pessoa pode dizer assim, encontrou um tesouro. Encontrou o tesouro é algo que tem mais valioso nessa terra. Aí vai falar isso. Mas se tu me cativas, se tu cria laços, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de pessoas que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. Ela se esconde porque ela é uma raposa. E o teu me chamará para fora da toca, como se fosse música. Ou seja, quando a gente gosta de uma pessoa, os passos dela funcionam como que? Como uma música. E depois, olha, vês lá longe os campos de trigo? E aí ela diz assim, eu não como pão. Veja como é bonita que a metáfora que a raposa vai dar. Eu não como pão. O trigo para mim é inútil. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tens cabelos cor de ouro. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado.
O trigo que é dourado fará lembrar-me de ti, e eu amarei o barulho do vento no trigo. Ou seja, ela fez uma analogia dizendo, quando a gente gosta de alguém, quando a gente gosta de algo, todas as coisas que a gente vê começam a fazer lembrar a ela. Assim como, por exemplo, o Pequeno Príncipe, como ele gosta, como o Pequeno Príncipe tem os cabelos loiros, cacheados, que se movimentam ao vento. Quando, por exemplo, ela vê os campos de trigo dourado e o vento batendo nos campos de trigo, a raposa diz, eu não me interessava por trigo até aquele momento. Eu não tinha interesse nenhum pelo trigo, mas a partir do momento em que eu ver o trigo, esse trigo vai fazer me lembrar o quê? Os teus cabelos cacheados. Então o trigo, que não é necessariamente aquilo que eu amo, mas ele terá um valor porque se une àquilo que eu amo. E aí vai dizer aqui, bem que a raposa calou-se e considerou por muito tempo o príncipe. Por favor, cativa-me, disse ela. Bem quisera, disse o príncipezinho, mas eu não tenho muito tempo. Tenho amigos a descobrir e muitas coisas a conhecer. A gente só conhece bem as coisas que cativou, aquelas que a gente estabelece laços, aquela que a pessoa se une ao outro. Então, por isso que dentro do casamento, quando, por exemplo, um casal dá certo, é uma coisa impressionante. Todo mundo comenta isso, podem repetir que a fisionomia dos dois começa a ficar parecidas no fim da vida. Inclusive é tão comum, né, fatos assim de pessoas que vão ficando assim em avançada idade e quando morre um morre logo depois. Eu aproveito para contar um fato, para mostrar isso, como dizem que te torna eternamente responsável por aquilo que cativas. Uma vez encontramos um senhor português, quando nós o conhecemos, fazia 60 anos que ele tinha chegado no Brasil. 60 anos que esse português tinha chegado no Brasil. Vejam quantos anos. Ele era de avançada idade. Eu fui casado por 61 anos com minha esposa. Ele disse, fui a única mulher que eu conheci na minha vida. Foi aquela primeira pessoa que eu conheci, foi minha noiva e foi minha esposa por 61 anos. Ele dizia assim, eu já não encontro mais razões para eu viver neste mundo. Era um homem de grandes posses, era um homem muito, muito conhecido. A gente imagina qualquer tipo, de todos os tipos de tentação que esse homem possa ter passado, ele dizia isso. Eu já não encontro mais razões para continuar vivendo. E aí a esposa dele faleceu no ano, naquele mesmo ano também, logo depois, poucos meses depois dele ter me contado isso, ele veio a falecer também. Veja, porque o que é isso aqui? Tu torna-te eternamente responsável por aquilo que cativas. A gente só conhece bem as coisas que cativou, disse a raposa. Os homens não têm mais tempo de conhecer coisa alguma. Compram tudo prontinho nas lojas. Mas como não existem lojas de amigos, e hoje em dia, para vocês terem ideia, já puseram até aluguel de amigos, né? Os homens não têm mais amigos. Se tu queres um amigo, cativa-me. O que é preciso fazer? Perguntou o príncipezinho. É preciso ser paciente. Vejam aqui que a amizade, ela só pode mesmo surgir quando ela é fruto da paciência. Vai dizer, respondeu a raposa. Tu te sentarás primeiro um pouco longe de mim, assim na relva. Eu te olharei com o canto do olho e tu não dirás nada. A linguagem é uma fonte de mal-entendidos, ou seja, quando as pessoas às vezes se dão muito bem, não precisa falar, elas se comunicam pelo olhar. E vai dizer, mas cada dia te sentarás mais perto. No dia seguinte, o príncipezinho voltou. Teria sido melhor voltares à mesma hora, disse a raposa. Se tu vens, por exemplo, às 4 da tarde, desde as 3 eu começarei a ser feliz. Quanto mais a hora for chegando, mais eu me sentirei feliz. Às 4 horas, então, estarei inquieta e agitada. Descobrirei o preço da felicidade. Mas se tu vens a qualquer momento, nunca saberei a hora de preparar o coração. É preciso ritos. Vejam aqui como é que é lindíssimo, que quando as igrejas seguem uma liturgia, veja como é que esta frase aqui daria para a gente comentar muito, mas não vamos poder nos estender. É preciso ritos, ou seja, rituais, coisa que as pessoas fazem, às vezes até dentro do próprio casamento, dentro da vida de família. Há certas coisas que o marido não pode, há certas coisas
íntimas que deve haver dentro dos dois assim uma certa privacidade, deve haver dentro dos dois certos ritos onde algum saiba que não pode avançar, que é um horário para cada coisa, para cada um, inclusive assim até para uma conversa, um horário para oração, porque é um rito onde a pessoa se prepara, aquele que o mundo às vezes odeia tanto, que é uma aparente rotina, como a rotina às vezes de algumas coisas, ela ordena a cabeça da gente. Então imagine uma pessoa que almoça um dia às 11, outro dia meio-dia, outro dia mais tarde, tudo vai ficando cada vez mais difícil. E aproveito e conto o fato, como ela está dizendo aqui, do horário, o horário fixo de encontrar. A mãe de Dr. Plínio, ela, por exemplo, uma vez, muitos anos, ela viveu muitos anos, ela viveu 92 anos, mas bem antes disso, quando o marido dela, já também os dois idosos, eles sentavam assim próximo da sacada, era um apartamento que batia o sol, tinha uma área assim bem grande, eles sentavam todos os dias e um fez um propósito para o outro, né? Que era o seguinte: olha, quando um de nós dois, o primeiro que morrer, vem aqui também, continue vindo aqui toda a tarde neste mesmo horário, esse mesmo horário, para que um continue rezando pelo outro. E fizeram os dois esse propósito, e aí o pai de Dr. Plínio, o Dr. João Paulo, faleceu, e ainda Dona Cecília viveu quase 15 anos ou mais ainda depois dele, 15 ou 20 anos depois dele ainda, e todos os dias ela cumpriu com aquele propósito, que era de estar rezando aqui naquele local por ele, quanto ele saiu ganhando deste propósito que fizeram. Por quê? Porque isso que é cativar, isso é que é fazer um rito, né? Por isso que a Igreja Católica respeita tantos ritos e por isso que as pessoas más odeiam todo o rito que é da Igreja Católica. O que é um rito? Perguntou o príncipezinho. É uma coisa muito esquecida também, disse a raposa. É o que faz com que um dia seja diferente dos outros dias, uma hora das outras horas. Os meus caçadores, por exemplo, possuem um rito. Dançam na quinta-feira com as moças da aldeia. A quinta-feira, então, é um dia maravilhoso. Por quê? Porque vou passear até a vinha. E se os caçadores dançassem qualquer dia, os dias seriam todos iguais. E eu não teria férias. Veja a explicação que a raposa está dando do rito. Ou seja, como eles cumpriram algumas coisas, eu posso fazer outras, né? Assim o príncipezinho cativou a raposa. Mas quando chegou a hora da partida, a raposa disse: ah, eu vou chorar. E aí o príncipezinho diz: a culpa é tua, disse o príncipezinho. Eu não te queria fazer mal, mas tu quisesses que eu te cativasse. Quis, disse a raposa. Mas tu vais chorar, disse o príncipezinho. Vou, disse a raposa. Então não sais lucrando nada. Eu lucro, disse a raposa, por causa da cor do trigo. Depois ela acrescentou: vai rever as rosas. Tu compreenderás que a tua é a única no mundo. Tu voltarás para me dizer adeus, e eu te farei presente de um segredo. Foi o príncipezinho rever as rosas. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa, ou seja, existem muitas pessoas no mundo, mas igual àquela da qual a pessoa cativou, não existe, aquele que é o verdadeiro amigo. Vós não sois absolutamente iguais à minha rosa, vós não sois nada ainda, ninguém ainda vos cativou, não cativastes a ninguém. Sois como era a minha raposa. Era uma raposa igual a 100.000 outras, mas eu fiz dela um amigo. Ela é agora a única no mundo. E as rosas estavam desapontadas. Sois belas, mas vazias, disse ele ainda. Não se pode morrer por vós. Minha rosa, sem dúvida, um transeunte qualquer pensaria que se parece convosco. Ela sozinha é, porém, mais importante que vós todas, pois foi ela que eu reguei. Foi a ela que pus sob a redoma. Vejam como é a imagem do verdadeiro amor, às vezes entre o esposo e a esposa, a verdadeira amizade, às vezes entre um grande amigo e dois grandes amigos, e a verdadeira amizade entre o verdadeiro amor de um pai e de uma mãe para com seus filhos. Por quê? Porque são únicos. Ela sozinha é, porém, mais importante do que vós todas, pois foi ela que eu reguei, foi ela que eu pus sob a redoma, foi ela que abriguei com paravento. Foi dela que eu matei as larvas, exceto 2 ou 3 por causa das borboletas, ou seja, para que ela conhecesse as borboletas. Foi a ela que eu escutei queixar-se ou gabar-se, ou mesmo calar-se algumas vezes. É a minha rosa. E voltou então à raposa. Adeus, disse ele. Adeus, disse a raposa.
Eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê bem com o coração. Vejam a frase aqui mais famosa do livro. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível para os olhos, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Foi o tempo que perdeste com tua rosa que fez tua rosa tão importante. Foi o tempo que eu perdi com a minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Os homens esqueceram essa verdade, disse a raposa, mas tu não a deves esquecer. Tu te tornas, e aí vem a frase aqui, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Olha a frase, tu te tornas eternamente responsável por aquilo que te cativas. Tu és responsável pela rosa. Eu sou responsável pela minha rosa, repetiu o príncipezinho, a fim de se lembrar. Vejam aqui, vamos encerrando agora a nossa live, que foi bem mais longa do que o normal, recordando justamente aqui as duas frases principais de todo esse livro, que é esta aqui. O essencial é invisível aos olhos, e tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas.